Bom dia, família Canção Nova. Desejo uma semana cheia de paz, de bênção, de amor de Deus na sua vida. Quero louvar a Deus porque Ele nos concede mais um dia de vida, mais uma semana. Olha que bênção. Quem de nós já louvou, já agradeceu a Deus hoje? Porque nós acordamos. Porque se nós acordamos é porque a gente tem uma casa, a gente tem uma cama, nós dormimos. Então nós precisamos ser gratos ao nosso Senhor, assim como o programa de sexta-feira nos ajudava a ser gratos, né? Buscar no nosso coração esses motivos que Deus nos dá de gratidão ao Senhor por tudo que Ele faz por nós. Às vezes a gente acha que a rotina, os nossos costumes são obrigação de Deus, mas não são. Isso tudo é amor, é carinho, é misericórdia dele conosco. E é assim que eu quero iniciar esse dia, sorrindo para a vida, cumprimentando você que está pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, Rede de Rádios Canção Nova, CN Plus, TV ao vivo no nosso YouTube e também a TV Canção Nova. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria receber você aqui no Sorrindo para a Vida e uma alegria chegar até você com este programa que te ajuda a enfrentar melhor todas as situações contrárias àquele que você desejava de uma forma especial, sorrindo, acreditando que o Senhor está conduzindo o nosso dia. Quero cumprimentar aqui a nossa querida Bruna Marta. Bom dia, Bruna. Bom dia, Elisângela. Muito obrigada. Bom dia, família Canção Nova. Que bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez, escolhendo Deus, querendo Deus em tudo aquilo que nós vamos viver, em tudo aquilo que nós vamos fazer. Deus nos dá essa oportunidade para no dia de hoje, mais uma vez, recomeçar. Que graça, né? Que graça. Vamos aproveitar, porque Deus tem algo novo para nós. E eu já quero aqui também, né, aproveitar, mandar um abraço para os meus irmãos lá da missão de Cuiabá. Eu, graças a Deus, junto com meu noivo Lucas, missionário da Canção Nova também, nós estivemos lá no Réveillon. Graças a Deus estivemos lá e eu pude trazer aqui para nós também um generoso do Senhor Jairo, que trouxe com muito carinho, cuidou, zelou, né? Fez com tanto carinho esse generoso aqui e mandou para nós, para nos ajudar. Mas também você que vai estar vindo aqui para o acampamento das famílias nesse final de semana, se você tem alguma doação em casa, de roupa, sapato, bolsa, talvez aquilo que está sobrando aí no seu guarda-roupa, que há muito tempo você não usa, e você pode trazer aqui para a Canção Nova, nos ajudar, também trazer o seu generoso. Talvez você venha de caravana aí no ônibus, faz aquela recata com aquele povo querido que ama a Canção Nova e traz aqui para nós. Nós pedimos porque precisamos. Padre Jonas nos diz que a nossa pobreza aceita e vivida, ela é para nós libertação. Então nós, assumindo a nossa pobreza, nós estendemos mesmo as nossas mãos e pedimos que você que se pode e se deseja, ajude a Canção Nova. Isso mesmo, eu tenho certeza que o desejo do seu coração é somar conosco na evangelização, nos ajudando. Mas antes de continuar aqui os nossos pedidos, eu quero cumprimentar o nosso maestro da bancada. Bom dia. Maravilha, bom dia, família Canção Nova, bom dia, você é sócio. O sócio, ele é fiel, né? Ele é fiel, ele não esquece da Canção Nova. Assim como a Canção Nova também nunca vai esquecer de você. Bom dia a todos aí, uma semana boa. Olha que bonito o ensinamento do Sapo hoje. O sócio não esquece a Canção Nova, assim como a Canção Nova nunca vai esquecer de você. Por quê? Porque somos família. Estamos sempre juntos, sempre unidos. Não é assim com a sua família? Às vezes mora distante, mas ninguém se esquece um do outro. Se une na alegria, se une na tristeza. E a Canção Nova se une a você em todos os momentos para te ajudar a cada dia mais viver os propósitos de Deus para cada dia. Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo. Bom dia, você tá bem? Estou bem, graças a Deus. Como é que foi o fim de semana? Tudo certinho? Tudo certinho com você? Graças a Deus, muito bem. Deus seja louvado. Começando mais uma semana. Mais uma semana, Márcio. Com muita graça de Deus, é assim que a gente espera, é isso que a gente suplica. Que o Senhor nos assista em todas as nossas necessidades, com a sua bênção. Queremos caminhar, sim, com passo firme, mas sempre na vontade de Deus. Fora dela, gente, tem nada de bom para nós não é? Mas na vontade de Deus está tudo aquilo que nós precisamos. Então nós pedimos a Ele que nos ampare, que nos ajude. Aqui em Cachoeira Paulista, um sol daqueles para arrebentar.
não é? Até a luminosidade aqui no Sorrindo para a Vida hoje é diferente, porque aqui atrás realmente é um vidro que dá para a natureza. Por isso que o cenário muda a cada dia, não é? Nos dias nublados, fica até parecendo noite lá fora, porque realmente é a natureza que nós temos aqui atrás de nós. E hoje o sol veio visitar o Sorrindo para a Vida com todo o seu esplendor, né? Todo o seu esplendor, exatamente. Que esse sol da justiça, que esse sol que traz a cor em seus raios, que é o próprio Deus, visite você também nesta manhã. E já ponho aqui à sua disposição também a palavra do Senhor, que está no Salmo 112, versículos do 1 ao 7. Na Bíblia Ave Maria, é o Salmo 111. Tá? Então encontre aí na sua Bíblia, já deixa marcado, Salmo 112, do 1 ao 7. Que benção, olha só, o Márcio já chegou, já trouxe para a gente a palavra que nós vamos estar meditando aqui. Você já pode procurar aí na sua Bíblia, deixar marcadinho para que juntos nós possamos estar ancorados na palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta, é ela que é o lastro deste programa, é a palavra do Senhor. E hoje, de forma muito especial, estou aqui com o Guilherme. Bem-vindo, Guilherme! Obrigado, Elisângela. Bom dia, você que acompanha o Sorrindo para a Vida. Deus abençoe você, cada um que nos acompanha por todo o Sistema Canção Nova de Comunicação. Uma alegria também estar aqui junto com você. Bom dia, Márcio, Bruno. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa você aqui. Amém, obrigado. Eu agradeço estar junto também para acolher você. Então, agradeço a acolhida de todos e também queremos acolher você que acompanha a TV Canção Nova, que pode também participar conosco aqui no Sorrindo para a Vida, mandando também a sua mensagem, a sua interação. Você pode participar através do nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, ou através do nosso Instagram. Então, tem lá, você entra no nosso Instagram, Sorrindo para a Vida CN, já tem a foto da nossa bancada, então você manda lá os seus comentários, toda a sua mensagem, o seu testemunho. E com muita alegria vou estar aqui hoje para ler a sua participação, para você também fazer parte aqui do nosso programa, graças a Deus, neste dia tão quente, mas também muito bonito que nós estamos vivendo hoje. Isso mesmo. Eu quero também já convidar você para enviar o seu testemunho, a sua participação, a sua mensagem aí na nossa foto que já está no @Sorrindo para a Vida CN, @Sorrindo para a Vida CN. Se você não seguia, comece a seguir agora, divulgue o nosso Instagram, porque através dele você pode estar enviando todas as suas intenções também, você pode estar comentando sobre a palavra, sobre o programa de cada dia. Então envie para os seus amigos, para aqueles aos quais você tem aí nos seus grupos de contato, no WhatsApp e também nas suas redes sociais. Porque este programa, ele é feito assim, com a palavra de Deus e com os testemunhos das pessoas que foram tocadas, que receberam as graças de Deus e que colocaram em prática aquilo que o Senhor orientou, não é mesmo, Guilherme? Isso mesmo. Eu quero até pedir o Guilherme que já traga pra gente já o testemunho, preparado. já para abrir o nosso dia, para aumentar a nossa fé, para você perceber que, de fato, na presença do Deus vivo, Ele realiza tudo aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Graças a Deus, nós já temos aqui um lindo testemunho para você, para alimentar a sua fé. Meu nome é Viviane. Percebi um nódulo na mama em novembro de 2024. Desde então, comecei a investigar e fiz mamografia. Porém, a mesma não acusou nada, mas eu sentia o nódulo e ficava incomodada. Então, decidi pedir ao médico um pedido de ultrassonografia, mas perdi o pedido, o que foi bom, porque nesses casos o essencial é ter um ultrassom mais detalhado. Então, fiquei por alguns meses querendo acreditar na mamografia, porém meu coração dizia o contrário. Foi aí que, ouvindo a oração do Frei Gilson de madrugada, na quaresma, que Deus falou ao meu coração para procurar um médico, que em alguns casos Deus age milagrosamente, em outros é preciso a intervenção médica, que se algo estivesse incomodando, era para procurar um médico. Mesmo assim, não fui de imediato, mas foi rezando com o Sorrindo para a Vida que durante a oração eu senti mais uma vez Deus falando comigo. Foi aí que resolvi procurar um mastologista. Fiz todos os exames, mostrei o resultado. Realmente, fui diagnosticada com um câncer na mama. Agradeço a Deus e a vocês da Canção Nova, pois Deus vem trabalhando em mim durante todos esses anos, me preparando para enfrentar o que eu tiver que enfrentar, me acalmando.
Deus tem falado ao meu coração todos os dias através de vocês, no Sorrindo para a Vida, no Amor Vencerá e no Terço da Misericórdia. Se estou tranquila e em paz, é porque Deus já me concedeu essa graça. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Olha que lindo o testemunho da Viviane. Podemos dizer que é um testemunho diferente. Muitas vezes nós vemos testemunhos de curas, de milagres. Ela ainda não alcançou a cura, mas ela está, através da Canção Nova, através do Sorrindo para a Vida e de toda a programação da TV Canção Nova, tendo suporte para enfrentar essa enfermidade. Primeiro, este movimento dela de esse incômodo e de estar aberta ao movimento de Deus para buscar a medicina, mas estar forte, estar permanecendo firme, mesmo diante dessa tribulação. Então, graças a Deus. Então, você sócio Canção Nova também ajuda nisso. Em momentos felizes, momentos alegres, momentos de celebrarmos os milagres, mas também momentos de permanecermos firmes, mesmo diante da tribulação. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. E olha que lindo isso. A pessoa tem um diagnóstico de câncer, mas por conta de uma programação que ajuda ela a se voltar cada vez mais para Deus, a entrar na presença de Deus vivo e vivido, como nós queremos aqui a cada dia na Canção Nova, viver e te ajudar a viver também. Ela tem esperança, coisa que poucos conseguem ter quando tem um diagnóstico desse. Então, quando você ajuda a Canção Nova, você está ajudando diretamente pessoas a serem restauradas na sua fé, na sua esperança, para depois alcançar a graça. Olha que bonito. Isso é lindo, gente. Então, às vezes, você pensa aí na sua casa, mas quem está ali é que evangeliza, quem está ali é que tem a palavra, é que tem o dom. De fato, nós somos consagrados a Deus, deixamos toda a nossa vida, todas as oportunidades, como o Márcio partilhou na semana passada, né? Cada um de nós tinha ali um projeto ali onde nós morávamos. Eu tinha acabado de passar no concurso público e eu havia dito para Deus: Senhor, se for para eu ir para a Canção Nova, que eu não passe. Mas eu passei, porque Deus, Ele é assim, Ele quer que nós tomemos a nossa decisão, Ele quer que nós façamos a nossa escolha. E não por uma falta de opção. Não por uma falta de opção. Ah, fui para a Canção Nova por falta de opção. Não foi. Não foi. Porque você passou e poderia ter ficado lá. É isso mesmo. E como você disse, como você partilhou, né, na semana passada, financeiramente eu poderia estar muito estabilizada. E, enfim, também servindo a Deus na minha paróquia, mas nada se compara à paz, à realização interior que eu tenho, Márcio. São 21 anos que tem tribulações, tem dificuldades, tem desafios, muitos. Mas nada se compara à plenitude que há dentro de mim. Quem me conhece, por onde eu passei, sabe que eu sou sempre assim. Sempre eu digo, é uma alegria porque é uma alegria. Dar a vida por um carisma e viver, porque por que vale a pena? Porque eu vejo assim, testemunhos de pessoas enfrentando tantas dificuldades, mas sabendo que ela tem onde se apoiar, que é a Canção Nova. Olha que lindo, é muito bonito isso. Eu espero que você hoje também faça uma experiência concreta com a Canção Nova, com a evangelização da Canção Nova, começando aqui com o Sorrindo para a Vida, com a nossa partilha, mas também, principalmente, com a partilha que o Márcio vai trazer hoje para a gente. Amém. E eu quero dizer para você, estender as nossas mãos e dizer que o tablet ainda não chegou. Por isso o Guilherme está lendo ali, no papel impresso e também pelo celular, que às vezes não favorece a nossa leitura. Quero dizer para você que, se você pode, ajude. Doe para a gente. É só você enviar uma mensagem lá no nosso Instagram, @sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn, e diga: eu tenho um tablet, eu posso ajudar. E ali nós vamos combinar com você a melhor forma para que esse tablet chegue até o Sorrindo para a Vida e a gente possa evangelizar ainda melhor. Eu gostei muito da sua partilha, Elisângela, porque é a verdade, não é? Então, quando nós partilhamos aqui com você no programa essas realidades, não é, que acontecem conosco, não é marketing, não é apelo emocional, não é? Porque a gente sabe que tem muitos lugares em que se usa esse instrumento para manipular as pessoas. Mas não é porque existem lugares que fazem isso, em que todo lugar em que existe uma motivação, existe um apelo à conversão, à ajuda,
que seja uma manipulação das pessoas. Dentro de casa a gente apela um com o outro. A gente apela para a consciência da pessoa, pelo amor de Deus, você vai se machucar. Não faz isso, a gente já conversou. Isso que você está fazendo me chateia. Nossa, como é bom quando você age assim. São apelos que nós fazemos. Porque essa é a nossa maneira de nos comunicarmos no nosso dia a dia. E aqui no Sorrindo para a Vida, gente, até a gente falava isso também, não é, nos dias passados aí. Que a maneira que a Canção Nova faz, rádio, televisão, ela é diferente. Porque nós não ficamos interpretando papéis, ensinando, a gente traz a vida para frente das câmeras. Então, esta partilha que está acontecendo diz respeito à verdade, à realidade. Como não se motivar quando você ouve um testemunho em que a pessoa narra as maravilhas que Deus faz para ela em meio às suas dificuldades? Como que a gente não se encanta com isso? Como é que nós não vamos colocar isso de forma relevante diante dos olhos de tantos que estão passando pelas mesmas situações ou situações semelhantes e incentivar para que a pessoa vá na direção da saída? Porque gente para colocar as pessoas para baixo hoje não falta. Não é? Então não é simplesmente uma palavra motivacional para poder melhorar o seu dia, não é a verdade, não é? A verdade que nós experimentamos todos os dias, dificuldades que a gente não teria vencido sem Deus na nossa vida. Teríamos passado por ela, mas teríamos sido esmagados por essas dificuldades. Mas com Deus a gente atravessa o vale escuro da sombra da morte. Então você também se encoraje, se anime. E é preciso fé, tá certo? Eu tenho convidado você, a todos que acompanham aqui o Sorrindo para a Vida, para nós nos prepararmos para o que nós vamos viver na Quaresma. Já está chegando. Um pouquinho mais e a gente já está chegando na Quaresma. A Quaresma é cedo esse ano, tá certo? E o meu convite é que você se prepare já tendo em sua casa o livro Na Presença do Deus Vivo. Esse livro será uma bênção para os nossos dias de Quaresma, mas esse livro será uma bênção para a sua vida. Escute o que eu estou te falando. Há momentos em que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um bom conselho, de um amigo ao nosso lado, e a gente não encontra. Principalmente aquele amigo com a palavra precisa, que possa virar a situação que a gente está. E muitas vezes Deus usa um livro como esse para fazer dele o nosso amigo naquela hora. E eu separei aqui, diante do testemunho, um trechinho que está na página 87 do capítulo Orações que Podem Mais. Mas tem orações que podem mais? Tem, e você verá. Vai precisar ler o capítulo, porque eu peguei aqui um trechinho apenas. E diz assim: é preciso fé. É preciso fé. Mas quando se tem fé, a oração consegue o favor de Deus. Está prestando atenção? Então preste mais ainda agora. A oração consegue o favor de Deus, mesmo para aquelas pessoas que não merecem. E obtém a misericórdia, sobretudo para aquelas pessoas que perderam a amizade de Deus devido ao pecado. O que você está falando, Márcio? Estou compartilhando aquilo que a igreja nos ensina, que os santos de Deus nos ensinam, que a palavra de Deus nos ensina, que a oração consegue o favor de Deus, inclusive para quem não merece, e obtém a misericórdia de Deus, principalmente, sobretudo, para aqueles que perderam a amizade de Deus devido ao pecado. É uma condição simples. O que você não consegue merecendo, você alcança pedindo. Se não for pela santidade, que seja pela oração. Grande força tem os seus pedidos diante de Deus. Valem muito aos olhos dele. Valem mais, seus pedidos valem mais do que uma vida sem erros. Dito de outro modo, alcança mais um pecador que reza do que um justo que nada pede.
Vou repetir. Você está chocado, é para chocar mesmo, tá? Dito de outro modo, alcança mais um pecador que reza do que um justo que nada pede. Sim, você entendeu bem. Mesmo o mais miserável dos pecadores consegue de Deus o que pede, contanto que reze com perseverança. Por isso está escrito: é a vós que eu invoco, Senhor. Desde amanhã, escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento a minha súplica. Vos apresento a minha súplica. O Senhor me escuta quando rezo e espero. A oração tem inclusive o poder para converter novamente em filhos aqueles que o pecado havia tornado bastardos. Pois quem pede ao Senhor que o aceite de novo como filho, pode sim voltar para casa e chamá-lo de novo de seu pai, como fez o filho pródigo. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Ao rezar para obter ajuda e salvação, não é preciso que a pessoa tenha uma vida boa, correta e santa. É o contrário do que você vai ouvir em muitas pregações. Mas é a verdade. O que eu estou dizendo a você é que o Senhor nos espera nessa quaresma para fazer misericórdia à nossa vida. Vamos juntos. Você tem dificuldade de perseverar? Então, olha, na presença do Deus vivo, esse livro vai ser para você uma mão estendida, que vai te ajudar a viver muito bem esse tempo. Não vou nem falar tempo de quaresma, vou dizer tempo de graça, tempo de salvação, tempo de recuperação, tempo de cura na presença do Deus vivo. Eu não recebo nada por esse livro e nem por nenhum outro que eu escrevi. Eu cedi todos os direitos autorais para a Canção Nova, para a evangelização. Márcio, você não recebe nada? Nada. Entende? Então, quando eu divulgo aqui, insisto para que você o tenha, eu não recebo nenhum benefício pessoal. Se você comprar um, se você comprar 1000, se você não comprar nenhum, é igual para mim do ponto de vista material. Mas para você, pode ser a resposta de Deus que há tanto tempo você está esperando. E para mim, uma alegria poder compartilhar com você generosamente o que de Deus eu recebi. Invista em você. Entra lá em loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, já faz o pedido do seu livro na presença do Deus vivo, porque chegando a quaresma, constantemente a gente vai estar citando alguma coisa, a gente vai estar apontando algo para você fazer, e não tenho dúvidas de que você vai ficar com vontade. Mas se não tiver adquirido aí, vai ter que esperar ainda o livro chegar. Então já vamos adiantar a tarefa, tá certo? Já faz o seu pedido. Pode ser pelo site loja.cançãonova.com, ou se você quiser, nossa equipe recebe você com toda a alegria que a Canção Nova tem. É só você ligar para o telefone 0, código da operadora 12 3186 2600, e eles estão prontos para te auxiliar no que você precisar. Acesse agora loja.cançãonova.com, já adquira seu livro, ou ligue, envie seu WhatsApp, como o Márcio disse, mas não deixa de adquirir esse conteúdo que vai, com certeza, te transformar em uma nova criatura. Porque quando nós entramos na presença do Deus vivo, a situação muda completamente. Quero também dizer que, além de ajudar a sua alma este livro, você vai estar ajudando a Canção Nova. Assim como também os produtos da Vovó Josefa. Eu quero mostrar para vocês esse bolo aqui de cenoura coberto com chocolate, que se eu fosse você, quando viesse aqui na nossa chácara, aproveitava, experimentava, porque é uma delícia, gente. Como eu disse, nós temos diversas opções lá na nossa padaria, Vovó Josefa. Temos também, quero oferecer aqui o cafezinho para meus irmãos, Já eu já vou servir o café a eles. Para quê?
porque você, quando vem a Canção Nova, você faz uma experiência de beber da nossa evangelização quando você nos acompanha. Mas vindo aqui, você pode adquirir os produtos da Canção Nova que evangelizam e pode também estar indo na padaria Vovó Josefa, no nosso restaurante. Ali, além de você alimentar o seu corpo, o seu físico, você também está ajudando a Canção Nova a continuar a evangelizar. O Márcio já trouxe várias frases muito fortes, concretas para o nosso dia, mas eu quero trazer aqui o do nosso pai fundador agora, que hoje completa 3 anos e 1 mês de vida eterna. E a frase dele de hoje é a frase que Deus me deu para a direção deste ano de 2026. Então eu trago para você, e que se você sentir também no coração de fazer essa frase, a direção deste ano, faça, porque com certeza a sua experiência vai ser muito profunda. Diz o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib: quem não adorar, não vai aguentar. Quem não adorar, não vai aguentar. E é assim que eu quero já convidar a Bruna para cantar para nós, para trazer esse momento que nos leva ao momento onde nós nos recolhemos e permitimos que o Senhor venha realizar em nós uma grande graça de nos abrirmos para a partilha da palavra. Nós queremos estar abertos à graça de Deus. Por isso, Espírito Santo, nós pedimos que nesta manhã o Senhor nos encha da Tua presença, nos encha dos Teus dons. Nós precisamos, Espírito Santo. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Peça mais uma vez. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor, Jesus, para te adorar. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 112, versículos do 1 ao 7. Assim nos diz a palavra de Deus. Feliz quem teme o Senhor e muito se alegra nos seus mandamentos. Poderosa sobre a terra será sua descendência. A posteridade dos justos será abençoada. Na sua casa há riqueza e bem-estar, e sua justiça permanece para sempre. Surge nas trevas como luz para os justos. Ele é bom, misericordioso e justo. Feliz quem é compassivo e empresta. Administra seus bens com justiça. Não vacilará para sempre. O justo será sempre recordado. Não tem medo de notícias más. Seu coração é firme e confia no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos prestar atenção nesta palavra, gente.
Olha para a palavra de Deus, quem é feliz? Feliz quem teme o Senhor. Feliz quem teme perder a amizade de Deus. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Temer o Senhor é temer apartar-se dEle, estragar o seu relacionamento com Deus. Quem teme ao Senhor é aquele que afasta-se do pecado, porque sabe que o pecado atravessa no caminho, como um obstáculo, uma barreira entre a pessoa e Deus. A oração é forte, ela vence o pecado, mas todos nós que rezamos sabemos o quanto que estar em pecado atrapalha a nossa vida de oração. Mina a nossa intimidade com Deus. E a pessoa que teme a Deus, teme não o que Deus vai fazer contra ela, mas teme perder essa oportunidade, essa graça de estar sempre na presença de Deus, de colher os benefícios desse Deus, de viver para o amor deste Deus. Teme ofender a Deus. E esse temor, ao contrário do que alguns pensam que seja um medo que constrange, não, é uma prudência que liberta, traz alegria para a vida da gente, traz felicidade. Feliz quem teme o Senhor e muito se alegra nos seus mandamentos. Feliz é quem encontra alegria em cumprir o que Deus lhe manda. Feliz é quem respeita a Deus. E quais as consequências do temor de Deus? Poderosa sobre a sua terra será a sua descendência. Uma pessoa que caminha na presença de Deus transmite a força do Espírito Santo aos seus filhos. Poderosa sobre a terra se torna a sua descendência, seus filhos, seus netos. Diz aqui, olha, a posteridade dos justos será abençoada. Quem é o justo aqui? Quem teme a Deus, quem respeita o Senhor, quem tem alegria em cumprir os seus mandamentos, quem apesar dos seus erros e das suas quedas, se esforça todos os dias para fazer a vontade de Deus e agradá-lo, a sua posteridade será abençoada. E como é que é a casa desta pessoa? Na sua casa há riqueza, bem-estar, e a sua justiça permanece para sempre. O homem de Deus, a mulher de Deus, surge nas trevas como luz para os justos. Ele é bom, misericordioso e justo. Feliz quem é compassivo e empresta. Está falando aqui de dinheiro, tá? Feliz quem tem compaixão do outro e empresta. Feliz quem estende a mão para quem está precisando. Feliz quem administra seus bens com justiça, que usa o que tem para fazer o que é santo, o que é honesto, o que é justo, o que é bom, o que é caridoso. Por que que essa pessoa é feliz? Porque mesmo que ela receba um golpe, mesmo que algo muito difícil de suportar aconteça com ela, mesmo que algo venha abalar as suas estruturas, diz a palavra de Deus, ela não vacilará para sempre. Olha aqui, ó, versículo 6. Não vacilará para sempre. Vacila, sim, mas não para sempre. Não vem abaixo, não se destrói. O justo será sempre recordado. E aqui para mim, o versículo mais importante para nós nesta manhã. Porque quando eu trouxe esta palavra, eu trouxe pensando nesse versículo 7. Feliz quem teme ao Senhor, versículo 7. Não tem medo de notícias más, porque o seu coração está firme, confia no Senhor. Feliz quem teme o Senhor, não tem medo de notícias ruins. Quem confia em Deus não tem medo de má notícia.
porque o seu coração é firme, porque ele confia no Senhor. E deixa eu trazer para você uma das experiências da Bíblia que, para mim, é uma das mais comoventes no que diz respeito a resistir, a aguentar o golpe de uma notícia ruim. Havia um homem chamado Jairo, e a sua filha estava nas últimas, a sua filha estava morrendo. Jairo já tinha tentado os médicos, Jairo já tinha buscado todos os recursos possíveis para acudir a sua filhinha, mas a sua filhinha estava morrendo. E ele precisou tomar uma decisão muito difícil, porque ele tinha escutado falar sobre um homem de Deus, um pregador que realizava milagres, cujo nome era Jesus. E Jairo tinha gastado todos os recursos que ele tinha, mas não tinha ido ao encontro de Jesus, porque Jesus era uma figura controversa. Muita gente julgava, olhava com suspeita nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é que se relacionava com Jesus? As pessoas que não eram da alta sociedade. E quem era da alta sociedade procurava Jesus, procurava escondido. Você acredita nisso? Porque pegava mal ir ao encontro dele. Como tem muita gente que não vai à igreja porque tem medo do preconceito das outras pessoas, vão me ver, vão me julgar, o que eu estou fazendo lá? Tem pessoas que acreditam que a religião é coisa para gente pobre, para gente inculta, para gente despreparada. Tem gente que acha que a religião é um lugar onde uns manipulam, manobram. Ó, gente, em todo lugar em que tem gente, tem pessoas que fazem essas coisas. Mas isso não significa que essa experiência seja a mais corriqueira dentro da igreja, não. Eu fico impressionado como algumas pessoas, elas são capazes de se achar melhor do que as outras, julgar o povo, até chama o povão. Esse povão, no meio desse povão, estou eu, está você, estamos nós fazemos parte do povo, que muitas vezes é enganado porque tem boa fé, acredita, mas que não é enganado para sempre, porque toda mentira mais cedo ou mais tarde cai, não é? Mais cedo ou mais tarde cai. Então, Jairo ficou receoso de procurar Jesus. Jesus foi o último recurso que esse homem buscou, porque pegava mal para a posição dele ser visto se relacionando com nosso Senhor Jesus Cristo, mas tinha acabado todas as possibilidades para ele, só restava essa. E mais, no momento em que a menina estava prestes a falecer, Jairo tomou uma das decisões mais difíceis da vida dele, porque ele poderia permanecer ali ao lado da cama, segurando a mão da filhinha, e ser um dos últimos rostos que a filha dele iria ver. Ou ele poderia correr o risco de sair por aquela porta, e enquanto fosse atrás de Jesus procurando vida para a filha dele, a menina falecer sem ele ter a oportunidade de se despedir no último momento. Você consegue imaginar o peso dessa decisão para um pai que ama a sua filha? E eu tenho certeza que pelo caminho, Jairo ia afoito, ensaiando o que ele ia dizer para poder convencer Jesus. Está lá em Marcos capítulo 5. Ensaiando o que ele ia dizer para convencer Jesus a ir na casa dele, e ir rápido, porque a filha estava morrendo, mas ao mesmo tempo em que ele ia pensando nisso, também martelava na cabeça dele: essa menina vai morrer e eu não vou estar lá, eu não vou ver a minha filha, eu não vou me despedir dela, eu devia ter ficado lá, será que não é melhor eu voltar? Por fim, Jairo chegou até Jesus. Chegando lá, lançou-se aos pés dele e disse: vem comigo depressa, porque a minha filha está nas últimas, minha filhinha, a filhinha que eu amo está nas últimas.
Ele nem precisou insistir. Jesus aceitou, para surpresa dele. E Jesus já estava a caminho, quando no meio do percurso, uma mulher interrompeu a ida dos dois. Essa mulher era uma senhora que sofria com hemorragia há 12 anos. A menstruação dela, depois que vinha, não ia mais embora. Ela estava menstruada todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano. Por 12 anos essa mulher não parava de sangrar. E conta o Evangelho que ela já tinha gastado todos os seus recursos com os médicos. Jairo gastou com as filhas, essa mulher gastou consigo mesma. A filha de Jairo tinha 12 anos. E essa mulher há 12 anos estava sofrendo com aquela menstruação que não ia mais embora. Essa mulher pensou consigo, vai passar por aqui Jesus, de quem todos falam que é um homem de Deus. Eu creio nele. Esse homem realizou coisas maravilhosas que nenhum outro pode realizar. Eu vou me aproximar dele no meio da multidão. Vou escondida, disfarçada para ninguém me ver, porque uma mulher que estava menstruada não podia sair em público, andar no meio das pessoas e tocar em ninguém. Como é que você entra no meio de uma multidão sem tocar em ninguém? É impossível. Ela foi escondido, coberta. Você já viu aquelas roupas que se usa em Israel, na Palestina, em que a pessoa fica completamente coberta. Então você não sabe quem é a pessoa, a não ser que você veja o rosto. Ela estava com o rosto baixo, o véu cobria o seu rosto, o lenço cobria o seu rosto. E quando ela chegou pertinho de Jesus, ela pensou consigo: ainda que eu toque na orla do seu manto, nas franjas de suas vestes, eu serei curada. E quando Jesus passou, ela tocou em sua roupa. Jesus parou imediatamente para a aflição do Jairo, que precisava com urgência que Jesus fosse até a casa dele. Jesus parou, olhou em volta e fez uma pergunta: quem foi que me tocou? E Pedro chamou Jesus bem juntinho e disse assim: mestre, faz esse tipo de pergunta não, que isso pega mal para o Senhor. Olha em volta, um monte de gente apertando o Senhor de todos os lados. E o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus explica para Pedro que tocar é diferente de esbarrar. Tinha muita gente esbarrando em Jesus, empurrando, trombando com ele ali no meio da multidão, gente que estava seguindo o próprio Jesus. Mas só uma pessoa o havia tocado. E ele disse: alguém me tocou, porque saiu de mim uma força. Quem toca em Deus toca pela fé, não é pela mão. E quem toca no Senhor recebe de Deus uma força que aqueles que simplesmente esbarram com Ele pelo meio do caminho não recebem. E Jesus, procurando em volta, aquela mulher entendeu: Ele vai me descobrir, não tem jeito, é melhor me apresentar. E aí ela se apresentou e contou para Jesus, para o desespero do Jairo. Aquela mulher contou 12 anos de sofrimento para Jesus. Me perdoe, eu tenho certeza que não foi rápido. E Jesus a ouviu. E dentro de si Jairo revirava, porque ele estava agradecido que Jesus tinha atendido ao convite dele, mas ele estava se moendo por dentro, porque Jesus não parava de falar. E puxava a conversa com aquela mulher, e aquela conversa não terminava nunca mais, até que aquilo que Jairo mais temia aconteceu. Um homem da sua confiança, um empregado seu, chegou trazendo uma má notícia e cochichou no ouvido do Jairo: pare de incomodar o mestre, não adianta mais você levá-lo à sua casa. Deixa o homem aí, deixa ele atender a mulher. Sua filha acabou de falecer. É a pior notícia que um pai que ama sua filha poderia receber.
Naquela hora o chão se abriu debaixo de Jairo. Mas Jesus, que tudo ouve, não estava prestando atenção apenas à mulher. Jesus estava olhando para a mulher, mas prestava atenção na aflição que Jairo carregava dentro do seu coração. E Jesus ouviu o que o empregado disse para o Jairo. Então pediu para a mulher: espera aí só um pouquinho. Virou para o Jairo e disse: não temas, apenas creia. Jairo tinha duas opções: ouvir a palavra da má notícia que ele recebeu por meio do seu empregado, que tinha certeza do que estava falando, e a menina estava morta mesmo, e ir com ele para dar início ao funeral. Poderia então escolher a palavra do seu servo, ou ele poderia escolher a palavra de Jesus que disse: não temas, não tenha medo, tenha fé, apenas creia. E Jairo, com o coração despedaçado, porque a dor não some nessa hora, irmão. Diante de tudo que contrariava a lógica, Jairo tomou a decisão de acreditar em Jesus e ficou ali o tempo que foi necessário, esperando para que Jesus fosse com ele até a sua casa. Ele escolheu ouvir o que Jesus lhe falou, aceitar a garantia de Deus: não temas, crê somente. Jairo olhava de um lado para o outro, num primeiro momento, sem saber no que acreditar. Porque de um lado alguém dizia: não tem mais jeito, fracassou, seu projeto deu em nada. Por outro lado, Deus lhe dizia: acredita, ainda não é o fim, você tem que perseverar, insiste, tenha confiança. Em algum momento você já se sentiu no lugar do Jairo? Bombardeado por todos os lados, com notícias e conselhos que dizem exatamente o contrário um do outro? Todos os dias nós somos bombardeados com notícias terríveis, notícias que nos assustam, notícias que tiram a nossa paz. Toda hora uma tragédia é publicada e nós ficamos angustiados. A gente está recebendo notícias o tempo inteiro, nacionais e internacionais, um clima de instabilidade, uma ameaça de guerra, sabe? O mundo, gente, está sempre convulsionando. E a gente se angustia com as coisas que ouve, não é? Ficamos angustiados com as notícias de terrorismo, com as notícias de injustiça, de roubos, e acabamos não só ouvindo, a gente acaba passando esse lixo para frente. Sabe, a gente tem que ter juízo para saber o que é que nós podemos ou não passar para frente. Você acha que a gente não recebe notícias difíceis, ruins, contrariedades? Esses dias eu recebi uma notícia tão ruim, notícia de tirar o fôlego, envolvendo pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama. Aí nessa hora você tem que fazer uma escolha. O que é que você faz com a notícia que você recebe? Primeira coisa, precisa levar isso diante de Deus, rezar pelas pessoas envolvidas, pedir a misericórdia de Deus para a pessoa que está sofrendo. E se é uma coisa ruim relativa ao outro, você tem que tomar cuidado para quem você passa para frente. Por vezes porque isso mancha a imagem da pessoa em questão. E outras vezes porque você desanima quem ouve com aquela palavra ruim que você está levando adiante. E muitas vezes nós somos usados para levar adiante a palavra que não presta, a palavra que desencoraja, a palavra que desanima. Mas por outro lado, nós temos a palavra, nós temos a promessa de Jesus que assegura para nós. Sua situação é mais difícil do que a do Jairo? Será? Se para ele a direção foi essa, por que para você, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, seria diferente? O Senhor nos assegura: não temas, não tenhas medo.
Apenas creia. Não é você acreditar na situação, porque tem gente que acha que é acreditar na situação, forçar positivamente a sua mente. Se eu acreditar que as coisas acontecerão do jeito que eu desejo, as coisas acontecerão do jeito que eu desejo. Não, não é isso não. A proposta é outra. A nossa fé, a nossa confiança não é nas coisas que darão certo, mas no Senhor que está conosco. A nossa confiança é em Jesus. Não tenhas medo, somente crê. Crê no quê? Crê em quem? Crê em Jesus, crê na palavra de Deus, crê que o Senhor está com você. E a partir daí o nosso coração pode descansar, independente do desfecho da situação, porque a resposta não é igual para todas as pessoas. Por vezes, o Senhor vai levantar a pessoa da morte. E por outras vezes, Deus vai abençoar que a pessoa entre no descanso eterno. Quando Jesus caminhava humanamente, por essa terra nos nossos dias, Ele também topou com situações em que as pessoas faleceram e foram para junto de Deus. É que os evangelhos narram as intervenções do Senhor, as ressurreições. Mas Jesus também participou, esteve presente em situações que a pessoa terminou seus dias terrenos e partiu para junto de Deus. Então, há situações em que o Senhor devolve a vida e há situações em que Ele dá a vida que não acaba mais. A resposta é diferente de pessoa para pessoa, mas quem tem Deus na sua vida não teme, porque a nossa confiança não está no desfecho. A nossa confiança está no Senhor. Então nós, e somente nós, decidimos a quem nós vamos escutar e a quem nós não vamos dar ouvidos, porque há pessoas, há situações, há pensamentos, há inspirações que não devem ser levados em conta. Tem inspiração que é maligna, tem palavra que é fofoca, tem palavra que é mentira, tem notícia que chega para produzir bem nenhum, é só mesmo para poder causar o mal. Então, está nas suas mãos decidir a que você vai dar atenção e a que você não vai dar atenção. Então, para não cair no pessimismo e na desconfiança que desanimam e tiram as nossas forças, a palavra de Deus nos convida a não acolher notícias más. Não acolha notícias más dentro do seu coração. O homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que é feliz por temer o Senhor, não tem medo de notícias ruins. Mas, Márcio, como é que é isso? Não acolher notícias más. Uma coisa só causa mal a você se você a recebe dentro de si. Uma notícia só te abala quando você dá peso para ela. O medo entra no seu coração diante do que você ouve quando você abre a porta. Porque diante do que você ouve, você pode dizer: eu não acredito que será desta maneira. Eu não aceito esse caminho. Isso não pode ser verdade, porque eu tenho todo um histórico que me aponta numa direção diferente. Essa pessoa pode até estar dizendo isso com toda a segurança, mas o que Deus vem me inspirando e o que diz a palavra de Deus vai numa direção completamente diferente. E diante daquilo que eu sei, da experiência que eu tenho, eu tomo a decisão de não dar crédito, de não dar peso àquela notícia má que só vai pesar meu coração, não é? Então não tem medo de notícias más, aquele que teme o Senhor. Ele é feliz porque o seu coração é firme e confia no Senhor. Tem uma historinha que a gente conta para as crianças, para que elas possam também aprender isso. Mas não só as crianças aprendem. A criança que existe dentro de cada um de nós também aprende. E conta-se que teve uma corrida de sapos na floresta. Ó sapo, não é? E a proposta era a seguinte: os sapos eles precisariam percorrer um longo percurso,
mas não era um percurso reto, nem era um percurso fácil. Era uma escalada de uma montanha, era uma montanha bastante alta. Porque o desafio era justamente esse, devia ser difícil. E quando foi para começar a corrida e os sapos estavam todos reunidos ali, eles ficaram olhando para aquela montanha tão alta. Então, nem todos competiram, como você sabe, numa corrida tem os competidores e tem os torcedores. Tanto os competidores quanto os torcedores estavam desanimados diante do que eles tinham diante dos olhos. Eles olhavam para aquela montanha e eles pensavam, não é possível, eles não vão conseguir. É alto demais, não é? E começaram a surgir ali no meio deles muitas palavras de desânimo, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos foram ficando desanimados diante da experiência que eles tinham e o peso do corpo, não é? Porque todos estavam competindo, os mais velhos foram ficando pelo meio do caminho. O único que prosseguia com a carinha mais contente era um sapinho, bem novinho. Mas enquanto esse sapinho ia avançando, e alguns o acompanhavam, aqueles que estavam, fazendo corredor por onde os sapos passavam, iam dizendo pelo meio do caminho algumas palavras para eles, que segundo eles eram de consolo. Chega, já deu, você se esforçou, você não tem que provar nada para ninguém, você não vai conseguir. Quem fez o percurso exagerou, a montanha é muito alta, tem um limite de tempo para você conseguir, você tem que chegar lá antes do anoitecer, não vai dar tempo, você já fez o que podia, você está se desgastando à toa. Já ouviu esse tipo de discurso na sua vida? Mas apesar de todo o barulho que fizeram, de todas as palavras que disseram, aquele sapinho não mudava nem a cara, nem o ânimo. Sorrindo, contente, ele simplesmente prosseguia. E todo mundo foi ficando para trás. Chegou uma hora que era só ele e o povo falando, você já ganhou, porque todo mundo desistiu. Não precisa cumprir essa tarefa é absurda. Para, já deu, tá bom. E apesar de tudo, o sapinho chegou. E quando ele chegou lá no final do percurso, quando ele cruzou a linha de chegada, então ele foi cercado por um monte de pessoas, gente influente, importante, não é? E sobretudo os mais velhos, aqueles que já tinham visto muitas corridas de sapo na vida, mas nunca uma igual àquela, e eles estavam curiosos, eles queriam saber qual era o segredo, e começaram a perguntar para o sapinho, como foi que você conseguiu, por que você não desanimou, esse percurso era tão difícil, qual que é o seu segredo? O sapinho olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para um lado, olhava para o outro, sempre sorrindo, não respondia nada. Como a insistência era muito grande, ele puxou um papelzinho que ele tinha no bolso e entregou para um deles ler, e no papelzinho estava escrito assim, desculpe eu não responder, não consigo entender vocês, porque eu sou surdo. Ele era surdo. Por isso que ele não desanimou diante das coisas que ele escutou. Tem coisas que nos derrotam porque entram pelos nossos ouvidos e descem ao nosso coração. Muitas vezes na minha vida, e eu tenho certeza que você na sua vida, você deixou de fazer coisas importantes, porque você deu ouvidos a quem não devia. Nós precisamos ser surdos, gente, diante da postura de derrota. Ser surdos é o melhor remédio para nós não nos contaminarmos com a tristeza e o desânimo. Pare de dar ouvidos a conselho de gente desanimada, de gente triste, de gente preguiçosa e de gente invejosa. Pare de ouvir quem não quer que você prossiga. Porque tem gente que não quer que você prossiga, porque não deseja mesmo o seu sucesso e a sua vitória. E tem gente que não quer que você prossiga, porque se você chegar lá, vai mostrar para a pessoa que era possível. E ela prefere ficar confortável com a ideia de que não era possível mesmo, que bom que eu nem tentei, porque se ninguém conseguiu, então por que eu iria conseguir? Agora, quando alguém vai lá, não só tenta, mas consegue, isso é um discurso, isso é uma desaprovação.
Isso é uma declaração de que o outro não fez o que poderia ter feito. Então tem gente que vai se colocar contrário. A minha pergunta para você é: e você vai dar ouvidos a esse tipo de conselho? As palavras que nós gravamos em nossa cabeça, essas palavras têm um efeito imediato na nossa vida, para o bem e para o mal. A palavra que você assume sobre você, ela tem efeito imediato, para te levantar ou para te derrubar. Por isso nós temos que manter as portas fechadas para o pessimismo. Às vezes a crítica que a gente recebe quando prega é por ser positivo, é por motivar as pessoas. Mas é claro que eu vou motivar as pessoas em direção ao que é certo, ao que é verdade. Porque gente para desanimar não falta. E olha, não são os desanimados que chegam lá não, viu? Não são os desanimados que conseguem não. Quem é que chega lá? Aquele que acredita, aquele que está motivado, aquele que tem sim um otimismo que nasce da sua fé. Quem você escolhe ser? O pessimista que desiste? Ou aquela pessoa que acredita até o fim porque acredita consegue? Escolha o que você deixa entrar no seu coração. Aprenda a se proteger. Aprenda a ser surdo para o que não presta. Não permita que pessoas com pensamentos negativos destruam as melhores e as mais ricas esperanças do seu coração. Eu sei que é duro, eu sei que parece que às vezes a gente se faz sozinho por causa disso. Não é questão de ser solitário, é questão de ser prudente. Está falando do que, Márcio? Estou falando de você não contar para todo mundo as suas esperanças, os seus bons projetos, as suas alegrias, porque tem pessoas que vão combater estas coisas em você. Não permita que essas pessoas com pensamentos ruins, desesperançosos, negativos, destruam seus sonhos, destruam as suas alegrias, destruam as suas esperanças. Não permita, não deixe que o mau hálito da crítica estrague o perfume dos seus sonhos. Me lembro de uma pessoa, era da Canção Nova, não é mais, um dia ele estava tão bravo, porque tinha um cara que perseguia ele. Esse cara era muito negativo, muito. E um dia ele perdeu a paciência, indevidamente, tá certo? Porque não era para ter sido feito dessa forma, não. Mas ele chegou para mim e disse assim: Márcio, eu não aguentei, porque esse cara é tão negativo. Esse cara, onde ele me acha, ele tem 1000 críticas a fazer, não só a mim, mas a Canção Nova. Entendeu? Hoje eu não aguentei e eu falei do bafo dele. E eu disse para ele que toda pessoa maledicente tem mau hálito e que o dele era horrível. Aí ele se afastou, ele, graças a Deus, pelo menos assim fica longe. E aí ele terminou dizendo para mim assim: tem coisas que fazem feder não só a boca, né, mas a vida da pessoa. É verdade. Tem uma crítica que é fedorenta, porque ela não é crítica construtiva. Inclusive, eu digo para você, quem de verdade ama não fica criticando. Mas eu critico para construir. Desculpa, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. A gente corrige apoiando, a gente corrige mostrando como é que se faz, a gente corrige incentivando na direção certa. Agora, é mais fácil a gente criticar as pessoas, inclusive os nós. Marido nenhum devia criticar a sua esposa. Esposa nenhuma deveria criticar o seu marido, porque na crítica está embutido falar mal. Pai e mãe nenhum deveriam criticar os seus filhos, porque já tem um mundo para fazer isso. O que a gente precisa fazer? Ajudar a pessoa a encontrar o caminho e incentivar a pessoa no caminho certo. Você viu a corrida dos sapos? Você viu as críticas que foram feitas? Todas elas eram consistentes, todas elas eram coerentes, mas todas elas operavam numa única direção: impedir o outro de chegar lá. Seja surdo ao negativismo, seja surdo ao pessimismo, como também aqueles que desconfiam de você ao dizerem que você não pode realizar os seus sonhos. Seja surdo para essas vozes.
Se tem gente na sua vida só buzinando na sua orelha para dizer que você não vai dar conta, para dizer que você não vai conseguir, entra por aqui, sai por aqui, ó. Não ouça esse tipo de pessoa. Eu me lembro que quando eu me preparava para fazer o concurso, né, para eu ingressar na escola preparatória de cadetes do ar, é um concurso difícil, porque é muito concorrido. Primeiro, ele é difícil, e segundo, tem muita gente competindo. Quantas pessoas diziam, você não vai conseguir. Isso é para quem tem costas quentes. Tem que ter alguém lá dentro. Isso é para filho de gente rico. Isso é para quem tem as melhores escolas. Você não vai passar. E olha, eu vou te dizer, só por graça de Deus. Porque houve um momento na minha vida que virou uma chave. E quanto mais as pessoas me falavam esse tipo de coisa, mais raiva eu sentia e mais gana eu tinha de estudar. Chegou uma altura que começou a fazer o efeito contrário. Quanto mais as pessoas diziam, você não vai dar conta, mais eu me dedicava. Mas quando saiu o resultado do concurso, meu nome estava lá no jornal, eu fiz questão, comprei vários, recortei. Saí distribuindo igual santinho em porta de igreja. Passei. Mas para passar, eu tive que ser surdo ao que essas pessoas me diziam. E muitas vezes, parentes, amigos. Aprenda a fechar os seus ouvidos, porque nem todo conselho que você recebe é bom e presta. Então, se você der ouvidos à conversa dessa gente, você vai viver com medo, você vai viver inquieto, você vai viver na contramão do que a palavra de Deus está nos dizendo. Você vai adoecer por medo de má notícia. Vai adoecer. Aceite as boas notícias. A gente fecha o coração para o Evangelho. Sabe o que significa a palavra Evangelho? Significa boa notícia. A gente fecha o coração para as boas notícias que vêm de Deus, a gente fecha o nosso coração para o Evangelho devido a preconceitos diabolicamente semeados, para dar ouvidos à notícia ruim que só nos depreda, que só nos põe para baixo. Não, aceite as notícias boas, rejeite o que vai envenenar seu coração. É o que Deus nos pede nesse salmo. Reza com esse salmo nesse dia de hoje. Então, de qualquer maneira, a voz mais perigosa, que a gente está falando aqui das críticas que a gente recebe das pessoas, mas eu quero encerrar esse momento com um aviso para você. De qualquer maneira, a voz mais perigosa não vem de fora, vem de dentro de nós mesmos. Muitas vezes essa palavra de desânimo brota de dentro do nosso coração. Por isso, seja surdo a essa voz de lamúria. Seja surdo a esse espírito de vítima que faz você se sentir um coitado. Seja surdo a essas coisas. Não acredite quando no fundo do seu coração brotar uma voz que repete assim: não posso, não vale a pena, é impossível. Porque em nosso interior nós acabamos gerando fantasmas que nos assustam, como naquela noite de tempestade. Jesus estava se aproximando da barca que ia naufragar. Jesus estava se aproximando para estender a mão e ajudar. A salvação estava chegando, mas os discípulos gritaram de medo, porque onde havia salvação, eles enxergaram um fantasma. É um fantasma. O medo fez com que os discípulos confundissem Jesus com um fantasma. O medo pode fazer com que você confunda o socorro de Deus, a resposta de Deus, a salvação que vem chegando, com uma assombração, com um fantasma, com uma maldição. Não, Senhor, não comigo. Põe as mãos sobre o seu coração e diga: quem teme ao Senhor é feliz. Feliz quem teme ao Senhor. Não tem medo de notícias más. Não tem medo de notícias más. O seu coração é firme. Seu coração é firme. Porque confia no Senhor. Porque confia no Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio. E vai a colocando diante de Deus agora, nesse momento de oração.
todas as palavras más, todas as palavras negativas, as palavras pessimistas, as palavras de derrota, de desânimo, que brotaram de dentro de você, do seu próprio coração, ou que vieram de fora por meio de outras pessoas. Coloque isso agora aos pés de Deus e diga: Senhor, diante de tudo isso que eu ouvi, eu quero agora, nessa manhã, nesse momento de oração, eu quero dar precedência à Tua palavra, que me diz, diante dessa situação assombrosa, onde eu estou vendo, sim, fantasma, onde a angústia, a agonia, o desespero estão gritando alto dentro de mim. Senhor, eu quero dar a precedência para a Tua palavra que diz: não tenhas medo, apenas creia. E diga para você mesmo: eu não vou me guiar pelo medo, eu vou me guiar pela fé em Deus. Deus está comigo. Se o Senhor está comigo, o que eu temerei? Você que está orando agora conosco, entre lágrimas, chorando, porque o seu coração estava apertado demais, diante dessa situação angustiante que chegou, e você estava perdida, sem saber o que fazer, pensando todo tipo de loucura, um aperto dentro do seu peito, a garganta se sentindo sufocada, a sensação que você tinha era de nem conseguir respirar. Mas essa palavra veio como uma resposta de Deus para você, e você começou a chorar. Diga com fé: o medo não é o medo que vai prevalecer. Senhor, eu não terei medo, mas confiarei na Tua palavra. O Senhor está comigo e sabe como me livrar. Vamos orando, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que a Sua palavra brilhe agora na nossa mente, no nosso coração. Que a palavra de Deus, que é luz, faça fugir toda treva de confusão, todo medo insano, todo medo descabido. Vamos orar. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Que o Senhor nos conduza a graça de perseguir tudo aquilo que Ele sonhou, que Ele sonha, que Ele quer para cada um de nós. Entre tantas pérolas que o Márcio Mendes trouxe para nós hoje, eu fico com aquela que ele disse lá no comecinho. A hemorroísa tocou Jesus e ele questionou quem havia tocado. E Pedro respondeu: Senhor, olha quantos estão à sua volta. E ele explicou para Pedro a diferença entre tocar e esbarrar.
Será que até aqui nós estamos apenas esbarrando em Jesus? Ou será que nós já estamos tocando nele? E eu peço a Jesus essa graça no dia de hoje, para você que está enfrentando tantas dores, tantas cruzes, tantos sofrimentos, que no dia de hoje você possa ter a experiência de tocá-lo. Como o Márcio disse, ele gastou tempo ali com a hemorroísa. Gastou tempo ouvindo e gastou tempo curando, realizando o milagre que ela tanto necessitava. Às vezes os nossos milagres não são alcançados porque nós não fazemos a experiência de tocar o Mestre. É isso que eu desejo no dia de hoje, que a palavra do Senhor se cumpra em nossas vidas. Que todos nós tenhamos esse encontro novo com o Senhor no dia que se chama hoje. E como sempre, Deus nos presenteia com tantos testemunhos, com tantas experiências, que nos mostra que de fato a graça dele é alcançada. Quero pedir ao Guilherme que traga para a gente aquilo que Deus inspirou no seu coração, porque graças a Deus são muitos testemunhos, o tempo curto, mas que você traga um testemunho que Deus inspirou a você nesse momento. Graças a Deus nós tivemos muitas participações, muitas interações no nosso Instagram. A Isabela Amaro trouxe: bom dia, querida bancada, gosto muito das pregações do Márcio. Amei a história do sapinho, achei engraçado e também me fez chorar, pois até mesmo eu sou da opinião pessimista de que não vou dar conta, que sou limitada. Essa palavra foi diretamente para mim. Muito obrigado, uma semana abençoada para todos. Amém. Temos também a Alessandra, que pede oração pelo seu casamento, completou 24 anos de casada, Deus abençoe você. A Socorro, que é de São Cristóvão, Sergipe. Essa passagem da hemorroísa foi uma passagem que Jesus falou comigo em 2017, quando vivi um câncer. E através dessa passagem, o Espírito Santo transformou a minha vida e da minha luta contra o câncer. E através dessa passagem veio a inspiração de uma missão, que é o grupo de oração Mulheres de Fé, onde nós levamos a Jesus e a outras pessoas que passam pela luta contra o câncer e outras lutas, e alimentamos com a palavra. Mas ano passado veio a recessiva do câncer. Estou vivendo mais uma vez essa luta, mas não me deixei abater, porque a minha confiança está no Senhor Jesus e é o braço forte dele que me sustenta e a graça dele me basta. Inclusive eu conheci a Socorro lá em São Cristóvão, fui lá um dia gravar com ela para o nosso Juntos Somos Mais regional, e ela testemunhou essa transformação de que através da luta dela conseguiu também evangelizar a muitas e muitas mulheres através desse grupo que ela criou, Mulheres de Fé. Então Deus abençoe a Maria do Socorro. Também a Suelen trouxe: bom dia, bancada, sou Suelen, de João Pessoa, Paraíba. Amo o programa e a canção nova. Rezar com vocês diariamente renova a minha fé e me coloca mais próximo de Deus. Sempre que posso, estou ajudando com o Pix, mas rezo a Deus para que chegue um dia que consiga também ser sócia da canção nova. Para encerrar, a Deise da Assunção trouxe: bom dia, bancada abençoada. Perdi meu esposo no sábado. Velamos seu corpo no domingo e o sepultamos. Muita dor, um pouco perdida estou me sentindo, mas sei que o Senhor preparou algo especial para a minha vida. Sei que a minha tristeza irá passar e ficará a saudade com alegria, mas neste momento não estou conseguindo. A dor da perda é muito grande. Que o Senhor possa me dar a força necessária para superar este momento. Rezem por mim e pela minha família. Então, também, Deise, conte com nossas orações, que Deus possa te dar esta força neste momento difícil. O Márcio falou um pouco, eu trouxe porque alguns momentos o Márcio também trouxe desta realidade da luta, da dificuldade mesmo em meio à dor. Foi importante você ter trazido. Quero também, para encerrar, enquanto o Márcio falava, eu falei: nossa, como é a providência de Deus. Não pensei, olhei o meu guarda-roupa e falei: vou pegar essa camiseta aqui. Uma frase bonita do Padre Jonas: acostumei meu coração a confiar sempre e em tudo até o fim. Até o fim. Que fique para o seu coração também essa força de acostumar o coração a sempre confiar em tudo, mesmo na tribulação e dificuldade, confiar em Deus. Quem está acompanhando pela rádio, o Guilherme, ele está usando a camiseta que traz no centro, né, a camiseta preta,
que traz no centro, em palavras brancas, em letras brancas, esta frase do Padre Jonas: acostumei meu coração a confiar sempre, em tudo, até o fim. Isso é fé. Padre Jonas Abib, isso é fé. Apesar dos pesares, acostumar o nosso coração a acreditar em tudo, quando diz em tudo, é em qualquer circunstância, até o fim, porque o Senhor está conosco. Que Deus seja louvado por isso. E querida, você que está enfrentando esse luto, agora é a hora mesmo da despedida, é a hora da lágrima. É difícil, mas o Senhor está com você. Nós vivemos o nosso luto também com Jesus ao nosso lado. É diferente. O Senhor seja a sua consolação nesse momento de dor. E saiba que você tem irmãos aqui que oram por você. Nesse dia de hoje, as minhas orações são por você e pela sua família, tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, minha querida. Eu também estou vivendo aí o luto, né? Conforme eu partilhei aqui. Minha prima foi ao encontro de Deus na quinta-feira, mas nós entregamos o nosso coração a Deus e seguimos confiando, porque Ele sabe o que é bom para nós. É claro, Ele não quer que ninguém morra, Ele não quer o mal, mas todos nós temos o nosso momento e a nossa certeza de céu alimenta aqueles que ficam aqui com a graça de Deus. Quero também trazer para vocês a nossa porcentagem do dia de hoje. Nós chegamos aos 23%, graças ao bom Deus. Subimos apenas 2%, faltam 77%. Apenas 15 dias úteis, gente. E a nossa meta diária é 5,1%. Márcio, é uma meta exigente, mas Sim. é possível, com a graça de Deus, mas também com o compromisso de pessoas como a que o Guilherme trouxe aqui no testemunho. Ela pede a graça de um dia ser sócia, mas enquanto a graça de ser sócia não chega, ela tem sido fiel no Pix. Então, pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Seja fiel a este Pix, ajuda com o que você pode, porque às vezes, Márcio, nós temos a triste tendência do que você trouxe bastante na sua partilha. E pensar é tão pouco, né? Quem sou eu? A Canção Nova é tão grande, tanta gente que ajuda. E aquele vitimismo, aquele pessimismo nos impede, muitas vezes. De ajudar com o que a gente pode, com o que a gente consegue. E é o que vai fazer a diferença para nós. Um pouquinho de cada um, o milagre acontece. Acredite assim, eu vou fazer a minha parte, o restante é com Deus. Eu estou fazendo a minha parte, o Márcio, o Guilherme, o Bruno, todos nós aqui, a equipe inteira. E nós confiamos que o que faltar, Deus vai completar. Então, faça essa experiência também e deixe Deus completar. Essa é a história da Canção Nova, né, Elisângela? Desde o primeiro dia em que nós entramos no ar, a gente partilhou as necessidades, as realidades próprias desta obra. Porque a evangelização, gente, ela não é uma tarefa da Canção Nova. A evangelização é uma missão de todos nós, todos. É minha, é sua. Nós cremos em Deus. Nós temos a missão, o compromisso, o dever, o chamado de levar essa boa palavra, essa esperança para frente. Não é? E desde o início a Canção Nova foi crescendo, porque muitos iam chegando e ajudando, colaborando. Então, assim que foram adquiridas as retransmissoras, assim as geradoras, assim que foram adquiridas as geradoras de televisão, assim foram adquiridas as retransmissoras, assim foram adquiridas as rádios, para que o Evangelho possa ser difundido pelo Brasil e pelo mundo. Mas essa é uma missão de muitos, cada um fazendo a sua parte. Nós sabemos que o mês de janeiro ele é um mês difícil, tem muitos impostos aí para pagar. Isso não é só com você, é com cada um de nós aqui. Não é? Quem vive no nosso país enfrenta no mês de janeiro um mês extremamente desafiador. Mas nós não nos deixamos vencer pelos desafios, nós os encaramos. Então, vamos com coragem. Ninguém vai fazer loucura, mas aquilo que cada um pode fazer, vai fazer para poder ajudar, tá bom? O caminho, você acabou de ouvir, Elisângela apontou para nós, pix.doação@cançãonova.com. Se você precisar de algum outro meio,
é só entrar no nosso site clube.cançãonova.com. Os meios estão ali à sua disposição. E quem adquire os materiais de evangelização, foi apresentado aqui o livro Na Presença do Deus Vivo, que muita gente quer, está adquirindo e vai adquirir. Quando você adquire o livro, o valor que você usa na compra entra também para ajudar na manutenção desta obra no projeto da M Almas, tá certo? loja.cançãonova.com, o livro é Na Presença do Deus Vivo. Ou você pode pedir pelo telefone, 0 código da operadora 12 3186 2600. Tem muito material de evangelização maravilhoso, os livros do Padre Jonas, os livros do Padre Léo, olha, os livros de tantos irmãos nossos aqui na comunidade Canção Nova, só você entrar lá e dar uma verificada. Quero também mandar um grande abraço para o Ricardo Henrique, chamado Ricardinho, né? Ele é sobrinho da Ana e do José Carlos, que são amigos da Canção Nova, nos ajudam muito aqui em Cachoeira Paulista. O Ricardinho é de Murici, Alagoas, então o nosso grande abraço para você. E a nossa dica, José Carlos, seu sobrinho querido, com certeza vai gostar de ganhar esse livro aí, Na Presença do Deus Vivo, uma camiseta como a minha, medalha das Duas Cruzes, do Guilherme, tantos outros produtos da nossa loja Canção Nova. Fica a dica para você dar de presente nos aniversários produtos da Canção Nova, porque eles evangelizam e ajudam essa obra a evangelizar. Fiquem com Deus, até amanhã, com a graça dele. Gratidão ao Guilherme, ao Márcio. Até amanhã. Até amanhã, se Deus Deus abençoe. Ao Sapo, a Bruna Marta, toda a nossa equipe aqui que faz todo o seu trabalho para que esse programa chegue até você. Deus abençoe. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir.